Irmãos em Jesus, boa noite. O Divino Mestre faça conosco hoje, agora e sempre. Como o Sérgio falou e anunciou, nós vamos falar da mediunidade com Jesus. Mas antes é bom sabermos, não é, o que é a mediunidade. A mediunidade é uma condição inerente à criatura humana, aquilo que está intrínseco nela, que não se separa. Não é? Então, isso quer dizer que é um princípio, não é? E assim como surgiu o ser humano, como ele foi criado, a mediunidade já, não é, inerente, intrínseco nele, já se movimentou desde o primeiro passo, desde a hora do homem, né? E falar da mediunidade em Jesus, a gente tem que se limitar o máximo que pudermos, porque ele foi e sempre será aquele que possui todas as mediunidades que conhecemos, e muito mais ainda, que talvez em muitas reencarnações futuras será nos revelado a respeito de outras particularidades. Eu estou aqui, o Sérgio estaria, aí eu pergunto para o Sérgio, entre eu e você, o que tem entre eu e você? Ele vai olhar e falar, tem umas cadeiras. Ele olha, o que mais? Umas cadeiras. Não é? Mas tem muitas mais coisas aqui, não é? Que as nossas percepções ainda, por necessidade evolutiva, ainda não conseguem alcançar. Mas Jesus, né, dentro da complexidade evolutiva dele, que pouco nós conhecemos, Jesus nós não conhecemos. Nós falamos de Jesus aqui, os nossos companheiros de outras escolas, nas suas salas de aula, como nós estamos aqui numa sala de aula, não é? De uma escola espírita, falamos, mas nós não nos aprofundamos para sabermos quem é esse ser que nós conhecemos como o maior expoente do planeta Terra. E nós precisamos nos apressarmos para conhecermos. A mediunidade, para que a gente possa falar de uma forma que possa até dar um entendimento melhor e deixar a particularidade dos fenômenos para quando nós estivermos em sala de aula com um grupo, não é? Falando por que Jesus levitou e andou sobre as águas, por que na terra dos Gadarenos ele expulsou demônios e curou o lunático. Isso aí nós temos que deixar para a sala de aula, para que possamos assim trazer um entendimento na sua classificação. Olha, efeito físico, efeito inteligente, não é? Mas nós vamos falar partindo de Moisés, não é? Porque Moisés, saindo do Egito, pós 400 anos que o seu povo lá estava cativo, imagine 400 anos o que acontece com uma civilização distante do seu torrão, do seu núcleo, né? Circunscrito, não é? No seu país, não é? Muda-se tudo, não é? Porque lá no livro dos Espíritos e no livro dos Médios a gente encontra questionamento se o meio influencia. E o meio influencia tanto quanto os Espíritos influenciam, não é? E eles mudaram muito e eles passaram a ter prática de todas as ordens, de todos os tipos. E o seu passado, o passado dos seus pais e dos antepassados dos pais, eles perderam. E Moisés tirou eles, vamos para Canaã, aí ficaram 40 anos circulando pelo deserto, não é? E quando Moisés começou a se fixar aqui, ali, acolá, não é? Para organizar melhor esse grupo que ele tirou lá do Egito, ele viu práticas assim que assombravam ele. Porque Moisés ele vai além do que é a nossa capacidade de entendimento, não é? Absorve, mas muito mais, não é? E o que acontece? Ele percebeu que quando um dos seus precisava fazer uma locomoção de qualquer coisa, de um canto para o outro dentro do próprio acampamento, consultava mortos, consultava adoreiros e uma série de pitonisa, o que pudesse eles consultavam, eles estavam corrompidos na questão da fé, não é?
E aí ele começou a observar e ele viu que a coisa estava tomando um rumo assim, bastante desesperador. Quando precisava fazer uma viagem tinha que consultar, quando tinha que cruzar um animal, uma ovelha, tinha que consultar, não é? Quando era para casar um filho ou uma filha, tinha que consultar. E aí ele falou assim, está na hora de estabelecer alguma coisa. E entre as 613 leis que ele estabeleceu, ele era um legislador, ele colocou uma, não é, para impedir isso, que nós encontramos em Deuteronômio 18, de 9 a 12, não é? Que ele proibia essas consultas, amoreiros, feiticeiros, e uma série de particularidades de consulta. Ele estabeleceu uma lei, não é? Proibindo que isso continuasse a ser praticado pelo seu povo. E todos nós sabemos que toda lei é imperiosa, não é? E por ser imperiosa, ela realmente nos coloca numa situação de obediência, não é? Que nem sempre nós toleramos, temos alcance para tolerarmos, né? E ele fazendo isso, ele foi muito rígido, não é? E aí, isso só se deu porque todos nós sabemos, quando a gente lê o Caminho da Luz, a gente vê a dinâmica de Jesus, com todos os seus enviados, com todos os menores expoentes que ele mandou. Porque todos que vieram antes de Jesus eram pequenos expoentes. E esses pequenos expoentes ainda vêm entre nós, mas com outro objetivo, com outra finalidade, não é? Todos os profetas foram pequenos expoentes, ali nenhum deles era grande expoente, mas tinha que fazer parte do grande projeto Terra, não é? Que Jesus, com autorização do Pai, ele se envolveu e trouxe como modelo, e precisava vir os profetas, como precisou vir o Moisés, que trouxe a primeira revelação, não é? E ele precisou realmente ser bastante enérgico nessa sua dinâmica de leis, e ele proibiu mesmo, não é? E o mundo judeu jamais consultava, e se consultava às escondidas, e consultando às escondidas, corria o risco dele saber, e se ele soubesse, ele penalizava duramente, não é? A história não diz, mas historiadores falam que a coisa não era muito simples da forma que a religião coloca, né? E aí o que acontece? Estabelecendo isso, a gente já sai de Moisés e vamos avançar em 1200 anos. E eu vou falar do menor tempo estabelecido pelos historiadores, 1200 anos, até Jesus. Há quem diga 3000 anos, até Jesus. Há quem diga de Moisés até Jesus, 3500 anos. Eu vou ficar com a menor previsão que deram, que foi de 1200 anos. Aí Jesus pega Pedro, Tiago e João e sai. Como sempre, essas três pessoas, se vocês repararem no Evangelho, participam de vários eventos com Jesus, que nem quando Lázaro estava no sepulcro, não é? Os três estavam com Jesus. Quando a filha de Jairo, não é? Também passou pela mesma condição que Lázaro, e diz o Evangelho que Jesus a ressuscitou, os três estavam lá. E Jesus pega os três e leva. Quando chega próximo de um monte que nós conhecemos como Tabor, ele pede que os três ficassem ao pé do monte. E ele sobe, não é? E Pedro sempre foi inquieto. Aí Pedro ficou ali, sabe, impaciente, olhando. Tiago ali tranquilo, João tranquilo. E ele vê Jesus subindo, depois ele percebe que um clarão, né, muito forte, não é? Esparge do aparelho carnal de Jesus, não é? E ele começa a ficar alvo, branco, de uma brancura que diz os espíritos superiores que o olhar humano nunca conheceu. Então, esses três conheceram, que foi Tiago, Pedro e João. E Pedro ficou ali observando. Logo em seguida veio uma nuvem, cobriu tudo, e Pedro ali agoniado, de repente dissipa a nuvem, e ele percebe que não é só um, já são três. Aí ele era muito curioso também. Ele sobe.
chegando lá e ligaram a Jesus: Senhor, vós está com mais 2 companheiros, Elias, e o profeta Moisés. Não seria importante nós armar 3 tendas, uma para vós, uma para Elias e uma para Moisés? Aí Jesus não dá muita importância para a indagação, ele desce e fica observando. Da mesma forma que a nuvem veio e cobriu e se manifestou o espírito de Moisés e de Elias, a nuvem se dissipou novamente e só estava Jesus no local. Pedro ficou ali sem entender muitas coisas. E quando Jesus desce, eles ficaram em silêncio e Jesus convida-os para voltar. E assim que sai, Jesus diz a eles: antes que se consuma, não diga isso a ninguém. Antes da consumação, não particularize isso com ninguém. Não é? Aí se passou 1200 anos. Veja bem, aquilo que lá atrás Moisés proibiu, Jesus já deu uma nova cara para a situação, não é? Da questão de consultar espírito, né? Um amigo evangélico falou: pô, João, mas você consulta mortos? Eu falei: não, a gente não consulta mortos. E quando a gente vai no velório de alguém, a gente também não consulta. Porque ali é matéria que vai descer a sepultura. O que pode ocorrer é de nós conversarmos com o Espírito. E eu não vou particularizar alguma coisa para você, com todo o respeito que eu tenho para você, porque você não vai entender. Mas se quiser entender, você pode questionar que eu vou responder. Ele não perguntou mais nada, porque nós não consultamos mortos, como Jesus não consultou mortos. Jesus, não é, através de um processo medianímico, ali se manifestou Elias e Moisés, não é? E Jesus pediu que os João, Pedro e Tiago não particularizassem aquelas com ninguém, não é? Mas o que ocorre? Passado mais aí os anos, não é? Consumou-se o que já era previsto, mas Jesus foi crucificado. E quando crucificado, durante 40 dias, ele se manifestou aos seus discípulos. Não é? E nessas manifestações, ele particularizava orientações de como eles darem continuidade ao propósito qual aí eles foram apresentados, que era a divulgação da Boa Nova, não é? Do Reino de Deus. E no 50º dia, que nós conhecemos como o dia do Pentecostes, aí realmente a coisa ficou esplendorosa, né? Aí abre-se a porta definitivamente que nos permite intercambiarmos entre o mundo físico e o mundo extrafísico, ou seja, o mundo material e o espiritual, porque eles estavam ali há 10 dias aguardando no cenáculo, né, os 12, não é? Há quem diga que eram 11, mas pouca importância tem se era 12 ou 11. O importante é que o evento esperado ocorreu, não é? Fora os 12 ou os 11, como alguns historiadores dizem, havia mais 120 discípulos. E assim, logo na reunião, começou um tipo de um vendaval, um estrondos assustador, e eles perceberam que algumas línguas de fogo, algumas faíscas, começou a se dissipar e ficar ali, ó, né? Na parte superior do coronário de todos ali, dos 12 ou os 11, como queiramos, e de todos os presentes,
que lá estava, não é? E aconteceu aquilo que nós todos sabemos, não é? Ali veio as revelações diversas, em 15 línguas, porque ali tinha representantes comuns, não é? Homens comuns, mulheres comuns, não é? De muitas nações, e o número de nações ali que foi representado por essas pessoas que lá estavam foram de 15 nações, não é? E aí aconteceu que as orientações vieram, não é? Em línguas, não é? Que também é um fenômeno que a gente deixa para falar dentro de sala de aula, não é? Que nós conhecemos como xenologia, mas aí eu acho que é até prematuro a gente falar a respeito, não é? Porque nós podemos, na nossa fala, gerar uma confusão e essa confusão proliferar ali fora e trazer uma má impressão para a nossa doutrina. Falando assim, é como se eu esteja convidando vocês para vir fazer parte, e estou convidando para que vocês venham fazer parte, para que saiba dessas particularidades na sua dinâmica, não é? Para que não fique só nessa parte informativa, que eu fui lá nos 400 anos do povo hebreu no Egito, vim até Moisés, não é? Falei da lei da proibição do Deuteronômio 18, de 9 a 12, pulei 1.200 anos que eu preferi ficar com essa data até o Tabor. Do Tabor, nós falamos a respeito da particularidade da consumação, que foi a crucificação. Da crucificação nós falamos do 50º, não é, dia onde se manifestaria, não é, aos Espíritos, trazendo todos ali presentes no cenáculo de Jerusalém, para esse processo medianímico, que é o Pentecostes, não é? E aí, a gente agora vai dar mais um salto aí, né? Porque lá em João, foi vaticinado, e no livro dele a gente encontra Jesus, não é? Falando do Consolador prometido. E o Consolador, que nós temos como o Espírito Verdade, não é? Que segundo Jesus falaria tudo o que ele falou e mais coisas, ou muito mais, e foi o que aconteceu, não é? Em meados do século XIX, aí passado 1000 e poucos anos, 1800 anos, ele se manifesta, não é? Ele se manifesta a Kardec, e aí eu vejo ali se constituir um código, não é? Que faz a legislação de todo o procedimento no mundo espiritual em relação ao mundo material, do mundo material em relação ao mundo espiritual. Nos dá a dinâmica de como isso ocorre, e para que nós, com todos os nossos esforços, que fiquemos dentro dessas orientações. Que essa dinâmica, ela não nos sirva, não é? Como serviu durante muito tempo a humanidade, para simples consulta, mas que usemos desse recurso da mediunidade para que nesse intercâmbio os espíritos superiores, através dos tarefeiros que vêm até nós, nos orientar, a clareira, para que a gente possa avançar. E nesse avanço a gente possa conquistar, para aquilo que viemos, a nossa evolução. Porque lá no começo eu falei que a mediunidade é inerente à criatura. Se ela está ligada de forma íntima e direta conosco, tem uma razão para que isso, não é, pelo Pai foi nos concedido. É uma ferramenta
que Jesus soube aplicar, não é? Muito bem, através da lei do amor e através da lei da caridade. Toda a mediunidade de Jesus é aplicada, não é? No quesito do amor e da caridade. Só que nós precisamos fazer com que as nossas mediunidades também exerçam esse mesmo papel. Caminhemos nós para a casa espírita, não é? Assim como ele, quando entre os seus, e os quais necessitavam de uma orientação, ele veio e prestou toda a assistência, não é? Para aquelas criaturas, para avançar na questão desse estado de espírito bastante rude e primitivo que o povo da época em que ele encarnou, não é? Eram muito brutos, não é? Porque Pedro não era muito amoroso, como eu li através de um livro que eu falei para o Sérgio, que é refutado pelos espíritos de Ramatiz. Fala que Pedro era muito amoroso, mas muito ansioso, muito, sabe, temperamental, mas sim um amor profundo, né? Até quando eu estive aqui na última vez, eu falei que Jesus, quando iniciou, não é, o seu missionário aqui entre nós, porque é um grande missionário, um grande expoente, ele começou na casa de Pedro, não é? E Pedro, não é, morava com a família da esposa. É por isso que, quando a gente, em algumas falas, a gente coloca no primeiro evangelho, foi na casa de sogra de Pedro. Casa de Pedro e de sogra, nós estamos falando da mesma coisa como eu falei na última vez que eu estive aqui, porque ele morava mesmo com a sogra, né? E Jesus, não é, começou ali, exercendo essa tal de mediunidade que nós refutamos, não é? Eu vejo muitos espíritas que poderia ter Jesus como exemplo, não é? Porque é o maior expoente do planeta Terra, não é? É o modelo e guia da humanidade, e a gente não se esforça para aproximar, não é, dos seus passos. A gente não precisa seguir os passos de Jesus. Só na aproximação já é o suficiente para que nós construamos uma energia, uma egrégora energética tamanha para que a gente possa fazer tudo o que ele fez e muito mais, porque ele também ensinou isso. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Em algumas literaturas fora, né, de alguns, a gente lê muito João de Almeida e outras traduções que não acresce, né, se quiser. Mas tem traduções que a gente encontra, podeis fazer tudo que eu fiz e muito mais, se quiseres, não é? Porque esse quiser, ele é uma determinação ligada ao nosso livre-arbítrio. Se quiser, né, faz. Se não quiser, fica no mesmo jeito. Porque tem muitos que vêm entre nós, não é? E não sabem nem o que está fazendo aqui. Do mesmo jeito que chega, ele volta, não é? Volta para onde? Volta para a erraticidade do sujeito lá, reencarnar quantas vezes necessário se fizer, até ele abraçar a oportunidade desenhada por esse grande projeto planetário feito por Jesus, não é? Que mandou uma gama de pequenos expoentes, médios expoentes, para que pudesse assim nos dar parâmetros de entendimento a respeito da mediunidade, para que ela possa se consolidar através da doutrina espírita, não é? E as suas escolas dão um direcionamento de como usarmos todo esse potencial, não é? A gente ainda, não é, se esforça para não abraçarmos essa oportunidade. Gente, a mediunidade com Jesus, não é? Para falar em sala de aula, a gente entra em todas as dinâmicas, não é, proposta pelo livro dos médiuns. A gente consegue pegar todas as mediunidades e
mostrar. Olha, na terra dos Gadarenos, foi esse tipo de mediunidade que Jesus usou, não é? Quando ele levitou e andou sobre as águas, junto aos pescadores, a gente pode falar dessa mediunidade. Quando ele ao Tabor, não é, permitiu, não é, um colóquio íntimo e direto com o espírito de Moisés e de Elias, a gente pode dar, não é, a especificação, né, desse processo medianímico e muitos outros, não é? Mas para falar na sala de Evangelho do Centro Espírita, eu acho prematuro a gente se aprofundar, porque a gente pode gerar, como eu disse há instante, confusões. Mas o que nós precisamos saber é que no primeiro momento, o mundo hebreu se corrompeu lá no Egito. Perdeu a sua origem, não é? Perdeu a dinâmica dos seus pais e dos antepassados dos pais. Estou falando de Abraão, não é? O antepassado dos pais, eu estou falando de Abraão, do pré-mosaísmo, não é? E o que aconteceu? Moisés teve que estabelecer entre as 613 leis, uma, não é? Muito imperiosa, e toda lei imperiosa tem um rigor, e o rigor era muito severo, não é? E aí, estabelecendo aquilo, não é? Foi devagarzinho cortando toda essa prática das consultas, não é? Que a gente encontra lá em Deuteronômio 18, de 9 a 12, e aí eu dei esse salto aí até o Tabor, porque aí ele sancionou, não é? Ele permitiu, quando eu digo sancionar, é que ele permitiu que o processo ocorresse. Se vocês buscarem o que é sancionar, vocês vão ver que é uma permissão, ele permitiu. Quando lá no Pentecostes, lá ele fez o quê? Ele fortaleceu, não é, o que ocorreu lá no Tabor. Ele abriu as portas do mundo maior para toda a humanidade, não é? Para toda a humanidade poder interagir. E quando lá ele usou das 15 nações, dos representantes comuns que lá estavam no cenáculo, isso quis dizer o quê? Que toda a humanidade, não é, precisaria utilizar esses recursos. E o nosso sofrimento se dá porque nós, quanto médicos somos e temos a mediunidade com experiência, e nós não exercitamos ela na linha do amor e da caridade, não é? Nós estamos em falta. E essa falta vai nos fazer muita falta na questão da saúde, não é? Na questão do intercâmbio, porque existe uma nuvem, como diz Paulo, não é? No nosso entorno. E essa nuvem, ela pode ser de diversos matizes, não é? Depende de nós, não é, atrairmos aquilo que é condizente com o nosso estado de espírito, não é? Um bom médium, hoje é muito difícil de nós encontrarmos. Uma boa ferramenta, hoje é muito difícil de nós encontrarmos, porque a ferramenta boa é aquela que é acessível. Em qualquer hora, em qualquer momento, a serviço do amor e da caridade. Porque Jesus era assim, a todos os momentos, a todas as horas, a sua mediunidade interagiu entre os seus, não é? A mulher, o fluxo sanguíneo, aquele foi um ato de uma doação tão tamanha. E ele diz aos seus discípulos: alguém me tocou, e de mim saiu muita virtude. Não é?
medianímico, é um ato de doação de amor. E essa doação, todos nós podemos exercitar, não é? Ela se dá pelo exercício do treinamento. Treinarmos, não é? Um doador de energia, um potencial, isso ele vai se construindo, não é? À medida em que ele vai exercitando dentro de um núcleo espírita, não depassa ali, não é? Algumas pessoas refutam achando que é simples movimento, e Jesus dá o passe. É um centro espírita que eu vou vez ou outro, ele está lá, ele, com a sua imposição de mão, não é? Com uma das mãos, sobre o coronário, não é? De um paciente, de um necessitado. E perante Jesus, todos nós somos pacientes, não é? Somos necessitados. Não é? E diante da criação, todos nós estamos ligados uns aos outros. E o que nos faz adoecer muitas vezes, e a gente não encontramos a resposta para as nossas doenças, é que se nós estamos interligados, todos nós, e a gente se individualizar, o ser humano é gregário, ele não vive só. E se nós nos isolarmos, aí nós começamos a viver, não é? De uma forma bastante precária, uma vida de sofrimento. Quando nós, gregários que somos, nos unimos, a nossa mediunidade, ela só amplia-se, não é? E não precisa, nem sempre nós estarmos, não é? Permitindo que ela seja ostensiva para que sejamos um bom médium. Eu tenho um amigo que fala assim, não, é improdutivo, João, você cumprimentar e pegar na mão e até abraçar. Eu deixo ele com o pensamento dele, não é? Mas eu acho bastante produtivo pegar na mão do companheiro, mas pegar com prazer, com amor, não é? E fazer com que de nós saia virtude. Quando abraçarmos, fazer com que saia de nós virtude. Porque se a mediunidade é inerente à criatura humana, em todas as nossas ações, ela é mediúnica. Ela é mediúnica. E quando briga no trânsito, é uma ação mediúnica. Nós dando guarida para o espírito rudes e atrasados. Quando a gente usa de impropérios, de palavras que não deveríamos, não é? De sugestões que nós não deveríamos, aí nós estamos a serviço, não é das sombras, que nós chamamos de trevas, não é? Mas nós podemos, diuturnamente, estarmos ligados com os da hierarquia maior e dos seus tarefeiros mais próximos de nós. Nunca a humanidade teve o privilégio, como está tendo agora, porque a espiritualidade maior, ela está muito próxima, não é? E nós não estamos mediunicamente contribuindo para que eles possam exercer aquilo que nós necessitamos. E as nossas necessidades, a cada hora que passa, elas se avolumam. Eu não estou falando da fome, eu estou falando da guerra. Eu não estou falando somente da guerra, mas também do ódio que acompanha, não é? O camarada dá um tiro, depois ele fala, não, eu vou soltar uma bomba nuclear e, não é? Então nós estamos vivendo um momento bastante difícil. Hoje à tarde eu estava vendo uma reportagem dos americanos, não é? Mandaram um recado lá para a Coreia do Norte, que se eles fizerem teste, não é? Eles vão usar de uma medida de uma intervenção bastante cruciante. Então, já a espiritualidade, a hierarquia maior, ela desceu e está próximo de nós porque tem uma necessidade. Nós, como os médiuns, como Jesus fez aqui quando esteve num momento bastante difícil, e ele não hesitou em momento algum em trabalhar para o equilíbrio, não é, junto aos seus, porque veio Jesus em uma gama de espírito em todos os pontos do planeta.
todo o subsídio necessário para que ele pudesse pôr em prática o seu plano de alcance, não é, da sua proposta, não é, que foi a implantação do reino de Deus entre nós através da Boa Nova, não é? E o que acontece? Se nós todos somos médicos, não é? Se nós temos esse recurso com antiderência, já estou parando, certo? Eu estou lá. Vamos usar só 2 minutinhos para ficar dentro dos 40 minutos, tá bom? Se nós temos isso quanto inerência, e se isso está em Jesus, e no Evangelho dele, através dos 4 evangelistas, deixa essa ação muito explícita, por que a gente não atua dentro dessa proposta? Não é? Vamos começar na linha do amor e da caridade. A casa aqui, como as outras que eu conheço, tem feito esse chamado em cada trabalho. Tem famílias precisando de agasalho, tem famílias em estado de fome, tem famílias precisando de medicamento. Não é? Como nós que viemos, eles virão quando? Não sabemos. Mas para que possam vir, nós temos que dar condições para isso. O calçado nos seus pés, roupa no seu corpo, alimento no seu estômago e remédio para a sua saúde. Ele vai chegar aqui. É uma das condições para que chegue até aqui. A gente pode começar, dando um passo de cada vez, pela caridade. Que não deixa de ser uma mediunidade interagindo de uma outra maneira que não ostensiva quando a gente está numa corrente mediúnica, não é? Socorrer o Espírito que muitas vezes nos acompanha. Mas a gente pode exercitar essa mediunidade, não é, de uma forma mais suave, não é? Até nós alcançarmos a condição de fazermos parte da sala de aula dessa escola, não é? E começarmos pelo repasse, pelo depói, corrente mediúnica, depois galga, uma corrente de desobsessão, uma corrente de cura, não é? Eu falei a respeito que a corrente de cura, ela se dá pela dinâmica do exercício, não se dá de uma outra maneira. Que Deus nos abençoe grandemente, é o que eu pude trazer hoje, não é? Gostaria de ter podido trazer mais, mas foi o que me foi permitido, porque eu vim preparando essa minha fala, já desde quando o Sérgio me fez o convite. E eu fiz vários escritos, fui colocando lá, para ver o que melhor se encaixava dentro dos 30 a 40 minutos, não é? E o que foi me permitido para hoje, gente, eu entreguei. Que Deus nos abençoe grandemente, que a sua luz se faça nos nossos corações, que possa tranquilizar também a nossa mente, para que possamos refletir a respeito das propostas que essa casa nos traz. Que Deus nos abençoe.